Boa tarde a todos. É um prazer estar aqui novamente na programação do simpósio. E esse é um momento do simpósio reservado a uma conversa com os egressos, né? Esse é um simpósio que é ligado a um programa de pós-graduação em produção vegetal e bioprocessos associados. E por que ter uma mesa redonda para conversar com os egressos do programa, né? Seria muito bom se nós pudéssemos trazer todos os egressos aqui e conhecer as experiências de cada um, mas a gente sabe que isso não é possível mesmo nesse formato, né? Não, a intenção de fazer essa mesa redonda nesse evento científico é também, enquanto programa de pós-graduação, nós temos uma missão, né, nós temos uma tarefa de produzir ciência. Mas nós também temos a tarefa de formar recursos humanos para a sociedade. E, hoje em dia, a visão de um programa de pós-graduação, da forma como ele é visto pela CAPES, que é a instituição que avalia os programas de pós-graduação, não é somente o quanto ele produz de ciência, que é normalmente medido em número de artigos publicados, quais revistas de impacto, mas também o quanto que o programa está contribuindo para a sociedade, no sentido de colocar profissionais onde eles estão atuando e de que forma, né, e como que o programa está colaborando com a sociedade, né, nessa aproximação muito mais direta, aí tomando um pouco a fala dessa última palestra, né, de trazer um pouco a academia mais perto da sociedade nesse sentido, né? Não ser um local isolado onde a gente produz ciência e a gente é avaliado só por isso, não é pouco, mas só por isso, mas também na questão da formação e onde os nossos alunos estão trabalhando nesse momento. Eu acho que esse é o principal motivo, né, desse encontro aqui, dessa mesa redonda, nesse simpósio. E também, eu acredito, eu espero firmemente, depois, ao final da nossa mesa redonda, que muitos se sintam estimulados a fazer o mestrado, né? Muitos que às vezes pensam em fazer, mas acham que está muito distante da realidade deles, que não vai dar conta, ou acham que é alguma coisa, né, assim, um sonho que é muito impossível de ser realizado, ou não está ao seu alcance, que essa nossa conversa hoje possa servir também nesse sentido, tá? Então, assim, com grande prazer e satisfação que eu recebo vocês, Michele, que foi minha orientada no mestrado, a Amanda, aluna, né, no mestrado, a Daiane, que foi nossa aluna de graduação, aluna no mestrado, o Lucas também, nosso aluno no mestrado. Então, assim, é um grande prazer ter vocês aqui. E para início, né, da nossa rodada aqui de conversa, é um bate-papo informal. Eu gostaria que vocês se apresentassem, dissessem a formação de vocês, quando vocês entraram no programa e quando vocês saíram do programa. Depois a gente passa para a rodada aí de bate-papo, tá? Então, começando com a Michele. Boa tarde, Michele, prazer ter você aqui, vê-la novamente. Boa tarde, Sandra, tudo bem? Boa tarde, pessoal. Bom, a Sandra comentou, né? Meu nome é Michele, eu fui orientada da Sandra na primeira turma, né, do programa. Acho que a gente iniciou em 2013, né? 14, eu defendi em 2016. Hoje, na época eu já trabalhava, eu sou de Sertãozinho, que é do lado de Ribeirão Preto, então um pouco longe, né? Então, daí durante a mesa redonda aí a gente pode discutir dificuldades, porque eu acho que eu tive todas que alguém pode ter para fazer um mestrado, porque eu trabalho, né? Eu já trabalhava na mesma instituição que eu trabalho hoje, trabalhava na época na área de ensino,
Hoje eu trabalho na parte de biotecnologia, no instituto que a gente está desenvolvendo aqui, né? Então, trilhei uma carreira do mestrado até aqui, e que começou com o mestrado, então ele foi um marco muito importante para a minha vida, e vai ser bem legal para compartilhar com vocês. Acho que é isso. Sou formada na área de Química, eu fiz graduação na USP, aqui de Ribeirão Preto, e em 2017 eu ingressei no doutorado na UFSCar aqui de São Carlos, e eu já estou no 4º ano agora de doutorado, na mesma linha de pesquisa, e é isso. Obrigada, Michele. Voltamos já já. Amanda, boa tarde, Amanda. Bom te ver novamente. Oi, Sandra. Oi, pessoal. Boa tarde. Estão me ouvindo bem? Tá, legal. Peço desculpas se tiver algum barulho aqui. A Ana estava com problema com as motos. Eu também estou aqui na rua. Se tiver algum barulho, já peço desculpas. Pessoal, vou fazer uma rápida introdução, mas eu queria só começar falando que eu estou muito feliz de estar aqui. Agradeço muito, Sandra, aí, pelo convite. Tenho muito orgulho e muito carinho por esse programa de pós-graduação. Então, para mim, é um prazer enorme estar aqui com vocês. Inclusive, se fosse presencial, faria questão de estar. Na minha época que eu fui do mestrado, eu participei da organização do simpósio, então é muito especial estar aqui retornando com vocês. Queria dizer que eu achei a programação incrível, estou assim super admirada, estava aqui assistindo a palestra das meninas do Nunca Vi, foi muito, muito bacana. Então, eu queria começar, aproveitar, acho que não poderia começar de outra forma, a não ser dizendo, antes de eu começar a contar da Amanda, que foi para a Bayer, né, eu também trabalho com divulgação científica há 2 anos, eu vi o pessoal aí comentando, já conhece o Descascando a Ciência, eu faço parte do Descascando a Ciência, e foi um blog que nasceu aí em Araras, né, então, nasceu aí também, tem alguns alunos aí da pós-graduação, mas nasceu também lá no IAC. Então, convidar todo mundo aí para seguir a gente. Nós somos parceiros aí do Nunca Vi nessa missão de divulgar a ciência. Então, sigam a gente está em todas as redes sociais e tem um blog, Descascando a Ciência. Estou aqui fazendo a merchan também para vocês, tá? Mas vou começar, então, me apresentando rapidinho, pessoal. Eu sou do interior de São Paulo também, eu sou de São João da Boa Vista, uma cidade perto de Araras. Sempre falo, né? Eu sou filha de uma mãe bancária e um pai agrônomo, né? Eu tenho um irmão mais novo que foi trabalhar em banco também, então toda a expectativa de ter uma filha agrônoma ficou em cima de mim. Mas eu não fui fazer agronomia, eu escolhi fazer biotecnologia. Logo no colegial eu fui apresentada a esse curso. Prestei UFSCar, não passei, não foi por falta de vontade que eu não fiz UFSCar, mas foi muito bom. Eu fui fazer a Unifal, né, Universidade Federal de Alfenas, então eu cursei o curso lá. A única coisa é que lá, para quem não conhece, é a Escola de Farmácia e Odontologia. Então, assim, ela não era muito focado nessa parte de agrárias, né? Então, eu fiz todo o curso, ele é voltado mais para a parte de saúde industrial. Aí, no final da minha graduação, eu fui atrás de um orientador agrônomo, né, para tentar puxar um pouquinho mais para esse lado. Acabei trabalhando bastante tempo com a parte de microbiologia, né, mais básica. E aí, no final da minha graduação, eu tive a oportunidade de ir para o Ciências Sem Fronteiras. Eu passei um ano fazendo pesquisa no MIT, que foi onde eu tive a oportunidade de trabalhar com engenharia genética de micro-organismos. Então, foi aí que eu fui mais para a área de biotecnologia mesmo, né? Aí eu voltei do intercâmbio, me formei, terminei a faculdade e tive a oportunidade de entrar no estágio agro da Monsanto na época, né? Que foi a minha primeira experiência ali como na parte agro mesmo, que eu fui a campo, né? Aí eu fiquei 6 meses ali como estagiária, terminei e fui contratada na Canaviales. Então, vi aí alguns colegas, a Sandro, o Maurício, o pessoal da mesma época. E aí eu tinha um contrato temporário, terminei, e foi aí que eu falei, não, eu gosto mesmo dessa parte de agronomia, só que eu não vou fazer um curso de agronomia essa altura do campeonato, né? Então eu achei que fazia muito sentido eu fazer um mestrado nessa área. Foi quando eu ingressei no programa, fiz aí o programa, foi em 2015, eu sou da 2ª turma. O meu orientador foi o professor Marco Aurélio Taquita, que é lá do IAC, do Centro de Citricultura. Trabalhei na época com edição de genoma de citros, então,
por CRISPR, né? Na época eu digitava CRISPR no Google, o Google falava, você não quis dizer CRISP? Era assim, ninguém sabia o que era, então foi bem desafiador também. E aí, no final do meu mestrado, recebi uma oportunidade de ir para a carreira dentro da empresa, que era uma coisa que eu sempre quis. E aí eu retornei para Monsanto, que hoje é Bayer, né? E já estou aí há quase 3 anos. Acho que de uma forma geral é isso, pessoal. Desculpa se eu me estendi. Ótimo, Amanda. Obrigada. Já voltamos já a conversar com você. Daiane, boa tarde. Que horas são aí nos Estados Unidos? Seu microfone está fechado. Tá me ouvindo agora? Sim, sim. Eu tô só 1 hora atrás, então aqui são 1h20. Então não tem muita diferença. Eu tô aqui em Indiana, para quem tá curiosa. Bom, como a Sandra falou, eu sou do programa de biotecnologia da graduação mesmo. Eu escolhi a ênfase agroindustrial na época, porque eu tinha mais interesse mesmo nessa parte industrial da biotech, não tanto na parte ambiental. E durante a graduação eu fiz estágio com o professor Reinaldo. Na época eu trabalhei com fermentação em estado sólido para produção de ácido cítrico. Eu fiz acho que 2 anos, 1 ano com bolsa, 1 ano sem bolsa, de estágio com ele. E aí em 2014 eu vim aqui para os Estados Unidos para fazer o intercâmbio, Ciências Sem Fronteiras. E eu fiquei 2 semestres na Purdue, aqui em Indiana também. E na época o programa de engenharia biológica era o que mais se parecia com a biotech do Brasil. Então foi esse programa que eles me colocaram para cursar as matérias. E foi bem difícil, porque aqui o curso era muito mais focado para a engenharia em si. Então, escolher as matérias era bem desafiador, porque eu não tinha tanto pré-requisito na parte de cálculo, de física, que o programa daqui pedia. Então, eu acabei fazendo bastante matéria no mestrado e doutorado em biologia, que tem por aqui, microbiologia, que as matérias eram mais parecidas com o que eu teria contato no Brasil. Então, foi muito bom, porque eu estava no último ano da biotech no Brasil, então eu consegui escolher as matérias que eu realmente queria fazer, que eu tinha curiosidade de conhecer, do que para preencher um currículo no Brasil. Eu não precisava mais de crédito de matéria em si. Então, foi bem legal que eu pude escolher o que eu queria cursar de fato. E eu fiz também antes de eu voltar para o Brasil, eu fiz um estágio em microbiologia de alimentos, na época de segurança de alimentos, onde eles estavam desenvolvendo alguns métodos para concentrar bactérias. Eles estavam focados em E. coli aqui, tanto em amostras de alguns vegetais, como espinafre, quanto carne. Então, o estudo era uma forma de você concentrar essas bactérias para que elas aparecessem mais rápido nos testes de detecção, para que esses produtos pudessem ser liberados para o mercado mais rápido. Eu gostei bastante, mas no Brasil foi bem difícil achar uma linha de pesquisa similar. E aí, quando eu voltei para o Brasil, eu prestei o mestrado, né, em produção vegetal e bioprocesso associados, porque eu queria voltar a trabalhar com o professor Reinaldo, mas eu não tinha mais tanto interesse em trabalhar com fermentação em estado sólido. Então, eu trabalhei com a outra linha de pesquisa do laboratório, que era na parte de microalgas. Eu trabalhei com a produção de ficocianina, que também era um projeto que o professor Reinaldo não tinha trabalhado ainda no laboratório. Então, a gente começou com o meu projeto. A ficocianina, ela é um pigmento que ocorre naturalmente nas cianobactérias, e a gente estudou como fazer o cultivo heterotrófico das microalgas e recuperar o pigmento. Então, foi bem legal, foi bem desafiador, então, acho que tanto para o professor Reinaldo também, porque ele não tinha tanta experiência nessa parte de ficocianina. Ele tinha no cultivo de microalgas, mas não tanto da recuperação do pigmento. E foi bem legal, aprendi bastante. E aí, depois do mestrado, eu terminei em fevereiro de 2018, e eu me mudei para cá em junho de 2018, né, no mesmo ano. E, pela minha surpresa, eu consegui emprego bastante rápido, porque eu não sabia se, pelo o fato dos meus diplomas serem do Brasil, se eu teria dificuldade de me colocar no mercado. Mas foi bem fácil, assim, o mercado estava muito bom, não estava numa crise como está agora. E o marketing pessoal foi tudo. Eu tentava relacionar tudo que eu fiz no Brasil com a vaga, mesmo que não tinha nada a ver. Eu fazia de tudo, tipo, eu trabalhei com bioreatores no Brasil, então no meu currículo eu relacionava com os bioreatores que eu trabalho numa empresa farmacêutica, que não tem muita similaridade,
mas eu fazia de tudo para que alguma coisa da minha experiência batesse na vaga. E eles me deram essa oportunidade aqui. Trabalho numa empresa que presta serviço para a indústria farmacêutica, para a indústria alimentícia também, de agroquímico também, mas a maioria é para fármaco mesmo. E eu trabalho fazendo pesquisa e desenvolvimento nessa área agora. Que ideia, obrigada. Já voltamos já. Lucas, boa tarde. Prazer ver você aqui também. Boa tarde, Sandro. Prazer é meu. Bom, primeiro eu queria começar agradecendo a organização do evento, pelo convite para compor essa mesa de egressos. É um prazer estar aqui. E parabenizar também pela escolha dos temas, assim como a Amanda fez. Desde ontem eu estou acompanhando, eu gostei bastante da palestra inicial do professor Fernando Andreotti, da Exalc, foi muito interessante. E hoje também os 2 minicursos eu acompanhei, tanto do Guilherme quanto da Ana. Os dois foram muito... Guilherme ou Felipe, né? Felipe. Os dois foram muito, muito legais e, inclusive, já estou até querendo cultivar microverdes aqui em casa. Já anotei tudo para comprar e começar. Mas, enfim, falando um pouco da minha trajetória, eu acho que eu posso dizer que eu sou um pouco aventureiro na ciência. Eu cursei biotecnologia na Unifal também, assim como a Amanda. A minha primeira iniciação científica ela foi na área de pesquisa com câncer de cólon. Em seguida, eu fui trabalhar com produção de biodiesel a partir de fontes oleaginosas diversas. E durante a graduação, eu participei também da abertura e da empresa júnior do nosso curso de biotecnologia. E no final da graduação, eu tive também a oportunidade de participar do programa de estágio agro da Monsanto também. Nesse programa, eu fiquei mais na área de campo, pode-se dizer que é uma forma de divulgação científica, porque era para levar conhecimento para os agricultores sobre os novos produtos envolvendo biotecnologia que a empresa estava lançando. Terminado esse período de estágio, eu não fui contratado e fui trabalhar numa empresa da minha cidade, de reprodução in vitro de bovinos. Lá eu trabalhei no laboratório, selecionando embriões e fazendo transferência, tudo mais, nessa parte, preparando eles para transferência, né, a campo dos veterinários. E depois disso eu fui fazer o mestrado, trabalhando com tolerância ao alumínio e cana-de-açúcar. Então, assim, é um ping-pong científico, né? Mas aí eu, por ter tido essa experiência a partir da Monsanto e no mestrado, comecei a gostar muito dessa parte agro, enxergo como uma área mais tem oportunidade na ciência no Brasil, junto com saúde. E, assim, gosto bastante mesmo. Então, decidi continuar no doutorado agora, trabalhando voltado para essa parte agro. Porém, agora eu trabalho prospectando bactérias que tenham tolerância ao alumínio e promovam o crescimento de plantas, visando aplicar na agricultura, soja, cana-de-açúcar, milho, etc. E, enfim, e paralelo a isso, né, há 2 anos agora eu tenho tido a oportunidade também de orientar alguns alunos com as suas monografias nos cursos de gestão de negócios e gestão de agronegócios no MBA da USP-Exalc. E essa tem sido uma experiência bacana também, junto do doutorado. Bom, ótimo. Vou fazer aqui a primeira provocação aqui para vocês. Eu queria que vocês contassem as dores e as alegrias de fazer um mestrado. Podem ser sinceros, eu acho que é importante. Cada um passou pelas suas dificuldades, teve as suas possibilidades, suas oportunidades. Eu acho que é importante que a gente fale sobre elas para quem está ouvindo, né? Se quiser, eu posso começar falando. Pode sim, claro. Pode, claro. Então, no geral, Sandra, eu considero que o mestrado assim, é uma experiência extremamente boa para qualquer pessoa e muito positiva. Claro que tem todas as dificuldades, né? Eu, por exemplo, não me considerava assim, aliás,
eu passei a entender que eu não era uma pessoa, um cientista tão bom antes do mestrado. Eu acho que o mestrado, sim, abriu meus olhos para o que é produzir ciência de verdade, e eu tive a oportunidade de melhorar muito nesse sentido. Dificuldades, eu acho que em relação ao mestrado, eu tive alguns percalços na minha vida pessoal, como você deve saber, mas em relação ao mestrado, não. Eu não tenho nenhuma queixa, assim. Eu acho que foi uma experiência, como um todo, muito bacana. Tive a oportunidade de conhecer pessoas de áreas muito diferentes da minha, pessoas com experiências muito interessantes também. Enfim, é uma troca de conhecimento muito bacana. Diferente da Michelle, também eu fui muito privilegiado em poder dedicar exclusivamente ao mestrado, então foi uma experiência bem mais tranquila, eu acho, né? Mas, enfim, é algo que eu recomendo para qualquer pessoa, assim, se tiver oportunidade. Posso seguir, então. E Claro. o Lucas é muito otimista, né? Agora ele tá falando que não teve nenhum problema, mas eu vou contar um pouquinho. Então, vocês viram que eu e o Lucas, a gente teve algumas partes da nossa trajetória aí juntos, estudamos junto e tal. E aí, uma das frustrações que eu vou trazer para vocês, e aí ele pode comprovar que ele dividiu comigo, né? Na época, quando a gente sai da graduação e tem a oportunidade de trabalhar numa empresa, para mim, eu sempre quis trabalhar em empresa, eu nunca me vi indo para a área acadêmica. Então, eu fui para o mestrado, vamos dizer assim, meio contrariada, achando que não era o meu lugar. Então, falando assim, ai, não, vou fazer porque eu não tenho outra coisa, vai ser isso mesmo. Então, eu tinha essa ideia, né? E aí, eu acho que uma das dificuldades, realmente, essa questão de ser cientista é uma coisa muito pesada e a gente aprende muito fazendo pós-graduação, né? Então eu falei, eu ingressei em 2015 e eu fui defender o meu mestrado lá em 2017. Né? Então eu fiquei tipo um tempão ali, passei do tempo, fiquei mais de 6 meses sem bolsa, por quê? Porque um monte de coisa deu errado no meu mestrado. Então, na época que a gente está vivendo aquilo, eu ficava, meu Deus, assim, por que eu tô passando por isso? Eu tinha um pouquinho, por que eu tô passando por isso, né? E hoje eu vejo o quanto que isso agregou, né? Na minha trajetória, não só a parte técnica, né, que eu adquiri, mas também toda a parte pessoal. Eu acho que foi um momento de amadurecimento. Eu acho que assim foi um momento de eu fazer, de eu ter relações com pessoas de diversas áreas. Então isso também acrescentou na profissional que eu era. E acho que toda essa dificuldade só fez a gente ter uma habilidade de se adaptar que, assim, você não adquire em lugar nenhum. Então, acho que a pós-graduação é uma super oportunidade. Todos esses problemas, todos esses percalços, todos os experimentos que dão errados, né, pessoal, vem para fazer de você um profissional mais maduro e mais resiliente também. Eu tive uma experiência similar entre a Amanda e o Lucas, meio a meio. Eu também fui bem privilegiada porque eu sou de Araras, então eu não tive que me mudar para fazer o mestrado, eu já estava na casa dos meus pais, então essa parte foi bem mais fácil. Mas eu também entrei no mestrado um pouco contrariada porque eu não tinha intenção de continuar na academia. Eu queria muito ir para o setor privado e na época, quando eu voltei para o Brasil, a economia estava péssima, estava muito difícil conseguir emprego. E eu resolvi fazer o mestrado porque eu não queria simplesmente ficar parada procurando trabalho. E acho que foi a melhor decisão que eu fiz, porque agregou muito, não só profissionalmente no sentido do treinamento como cientista, mas também foi um grande upgrade para o currículo, porque isso contou bastante também quando eu consegui meu primeiro emprego, depois do mestrado, e já me preparou para as frustrações que eu também tenho agora na pesquisa aqui, que ciência, depende da área, é ciência. Algumas coisas vão dar errada, os resultados não vão ser exatamente o que você espera, você vai ter que repetir muita coisa, você vai ter que lidar com muita frustração, mas eu acho sim que foi uma ótima escolha profissional para mim. E aí, Michelle, conta pra gente as dores e as alegrias. Bom, pessoal, como eu comentei com vocês, eu trabalho, então eu sempre trabalhei desde a graduação, na verdade. E aí, para mim, uma grande dor é a questão da divisão do tempo, né?
E além de tudo, era um pouco longe para eu ir sempre para Araras, e os laboratórios aqui onde eu trabalho hoje, eu tenho uma estrutura que eu conseguiria fazer o mestrado fazendo a parte experimental aqui no meu próprio trabalho, mas naquela época eu não tinha, porque aqui os laboratórios são todos novos, e então eu tinha muita responsabilidade, ainda tenho um pouco mais, no trabalho, e tinha que equilibrar tudo. Então, essa era uma dor grande, e prazos, né? Eu não era bolsista, mas também, né, tinha o compromisso do prazo, assim como eu tenho também agora no doutorado, né? Então, a parte mais difícil para mim, assim, árdua, era a questão de fazer os meus experimentos no prazo, né? E que eu tinha que fazer em Araras. Então, a Sandra até vai lembrar que eu passava, né, madrugadas lá no Lamã, e aí, às vezes tinha que ir na época de férias, então eu pegava férias. No finalzinho, quando a gente já estava, né, naquela dificuldade para defender, eu lembro que eu tive que repetir uma parte do experimento, e teve uma época eu saía daqui de Sertãozinho às 5 da tarde, ia para Araras tirar a amostra, e eu voltava 1 hora da manhã para minha casa. E às 8 eu tinha que trabalhar. Então, sempre isso é um marco, assim, para mim, né? Porque eu acho que não só mestrado, doutorado, como a Daiane está comentando, o trabalho de pesquisa na indústria ou na academia, ele exige uma dedicação árdua, né? Então, que muitas vezes quem não é dessa área científica não entende, né? As pessoas veem o pesquisador, sobretudo aqueles das empresas privadas, né? E hoje a gente viu aí nos comentários do evento anterior, né? As pessoas têm uma imagem errada, né? Do trabalho do cientista, né? Então, exige muito, mas sempre vai exigir, né? Para mim era um pouco mais difícil, porque eu trabalhava e morava longe, né? Então, eu não tinha certeza se eu ia conseguir chegar até o final do mestrado, né? Teve uma hora que eu falei, nossa, eu acho que eu não vou conseguir, né? E a Sandra, não, vai e tal, vamos fazer, vai dar certo, né? Então, a questão do orientador é muito, muito importante, principalmente no mestrado, porque eu não fiz iniciação científica, eu sempre trabalhei para a indústria. E eu sou muito inquieta com alguma coisa, então quando eu quero aprender ou ir para uma outra área, eu vou atrás mesmo, eu meio igual o Lucas, assim, né? Eu vou trilhando o meu caminho. Então, eu sempre trabalhei com processo fermentativo, mas não tinha nenhuma formação nessa área, porque eu fiz química, então eu queria aprender, eu queria descobrir o que era essa área de pesquisa, né? Mas como eu sempre trabalhei na indústria, eu nunca, na verdade, me vi como uma pesquisadora. Então eu fui para o mestrado sem nenhuma noção assim de pesquisa. Tinha aquela noção das boas práticas de laboratório e tudo mais, né? Então, foi também um divisor de águas para mim o mestrado, né? Eu estou fazendo doutorado, o aprofundamento é maior, a amplitude da pesquisa, a quantidade de resultados, né? Mas o mestrado, ele foi um marco na minha vida, porque ele mudou o rumo do que eu queria ser na vida, né? Antes eu achava que, não, eu vou trabalhar na pesquisa, eu vou trabalhar para a indústria, ou vou ser professora. E hoje eu gosto muito da área de pesquisa, né? E assim, se eu for olhar para o mestrado, eu tive do que facilidades, né? Porque eu ficava, né? Era muito difícil para mim conduzir os experimentos. Eu trabalho com fermentação, né? E era fermentação de etanol de segunda geração. Continuo na mesma linha de pesquisa, hoje com um pouco mais de coisas que no mestrado eu fiquei sem resolver, e isso era a minha segunda dor, é essa, né? Porque no final você tira os resultados, o mestrado, na verdade, é um tempo muito curto para tudo que a gente quer fazer, né? E a ciência tem o seu tempo, né? Então, no final, ficou alguns pontos de interrogação, muitos, né? Alguns eu estou tentando abrir agora no doutorado, então isso está sendo muito bacana para mim, né? Eu lembro na minha banca, eu sempre lembro disso. Outro dia eu tive que escrever um memorial descritivo, né, um currículo,
e eu até coloquei isso, né? Eu lembro que a Sandra comentou no dia da minha defesa que ela não sabia se eu ia continuar, nem como, nem quando, nem onde, mas que ela achava que eu tinha muito perfil para continuar na área de pesquisa, né? Que em virtude da dedicação, que a gente sabe que no final das contas é isso, né? Às vezes você tem que repetir, o experimento não deu, você tem que perseguir um ponto de interrogação, e a dedicação é uma coisa muito séria, né, na área de pesquisa. Então, isso foi uma coisa muito importante para mim, né? Fez uma diferença muito grande na minha forma de ver a minha capacidade de poder, né, continuar avançando nessa área de pesquisa, né? Então é isso. Acho que o mais difícil para mim foi não ter tantos resultados quanto eu gostaria de ter tido, né? E também conduzir a parte experimental, mais por uma questão de tempo, de distância, né? De sono, às vezes, né? Fazendo fermentações até 2 horas da manhã, foi bem árduo, fisicamente falando. Mas também, se eu tivesse que voltar, faria as melhorias que todo mundo faz, né? Porque a gente tem que aprender, mas não é um caminho que eu com certeza trilharia novamente e com certeza indicaria para as pessoas, né? Uma outra vantagem que eu vejo desse programa é que ele é um programa bastante completo, né? Então eu fiz disciplinas com o pessoal da área agrícola e eu não tenho nada a ver com agrícola, sou totalmente da área industrial, mas tudo isso se complementa muito, né? Porque a gente trabalha com bioprocessos e eles seguem o ciclo, né? O ciclo desde a da matéria-prima até o resíduo, né? Então é um programa bem completo e que dá muita amplitude, né? Para a gente seguir o próximo passo aí, seja para a indústria ou para o doutorado, enfim. Então é bem interessante, comparando aí com outros programas que a gente vê bastante quadrados, né? É isso. Michele, acho que você tocou num ponto interessante, e eu falo isso para os alunos, às vezes alguns entram e se chocam um pouco com o mestrado, mas para que tudo isso? Aí eu digo, o mestrado é para tirar da zona de conforto, não é? É muito diferente da graduação. O mestrado, ele tem que te desafiar, a ideia é essa. Então, quando o aluno vem para mim e reclama disso, eu digo, nossa, mas que bom que está sendo assim, porque é para ser assim. É o que a gente sonha e pensa em termos de programa, é que desafie o aluno, não é, para que ele possa evoluir e desfrutar das suas capacidades, que é isso que você falou. Você tinha essa capacidade e o mestrado te mostrou isso. Você teve a oportunidade de desenvolver isso. Eu acho que esse é o lado do mestrado que é extremamente importante. Realmente, em um tempo muito curto, a gente não consegue responder muitas das questões, mas elas abrem, né? E o orientador continua com a linha de pesquisa, que ele pode trazer outros alunos para continuar. Nós estamos retomando um pouco esse trabalho seu aí agora. Você continuou estudando a mesma levedura, né? Então, isso tudo faz parte do mestrado, né? Então, acho que as pessoas, elas, quando chegam, se assustam um pouco, às vezes, porque não passaram por uma iniciação. Quem passa por uma iniciação já tem uma ideia do que é, porque convive no laboratório com o mestre, com o que está fazendo doutorado, com o pós-doc, sabe da rotina. Quem não passou acaba se assustando mesmo, tá? A próxima rodada aqui que eu gostaria que vocês falassem um pouco da experiência de cada um de vocês foi na produção, né, de artigos, na participação em eventos. Se vocês tiveram essa possibilidade durante o mestrado, se isso foi estimulado para vocês enquanto programa, enquanto orientador, e o quanto isso é importante para o que vocês estão fazendo agora. Eu começo falando de novo. Pode ser. Pode, claro. Fique à vontade, não tem ordem, não.
Podem começar. Então, eu acho que a Michelle falou muito bem, ela deu um panorama muito bacana do que é ser um mestrando, né? E assim, eu fui refletindo enquanto ela falava, e eu percebo hoje em dia, fazendo o que eu faço, que uma das experiências mais importantes, se não a mais importante do mestrado, foi aquilo que aconteceu enquanto eu estava distraído com a minha pesquisa. A gente às vezes fica muito frustrado, achando que não teve bons resultados, e o tempo realmente é curto para fazer isso, até para uma pessoa com dedicação exclusiva como eu fui, mas hoje eu percebo, tendo a oportunidade de atuar como orientador de monografias, que essa experiência que a gente adquire do pensamento crítico científico, buscar informações de qualidade, propor objetivos mensuráveis, alcançáveis, procurar uma metodologia comprovada por pares, enfim, tudo isso é uma carga que você acaba aprendendo na pós-graduação e que pode parecer simples, mas não é uma coisa nada comum no mercado de trabalho para quem não tem essa formação. Muitas pessoas têm essa dificuldade. Então, eu queria começar falando isso. Em relação à participação de eventos e publicação de material científico, eu nunca fui muito fã de participar de eventos, mas agora eu tenho mudado essa perspectiva. Durante o mestrado, eu ajudei na organização também do simpósio, e eu passei a gostar bastante desse ponto. Eu acho que sim, é relevante. Passei a gostar tanto que agora eu estou até inscrito em congresso internacional, fui selecionado para apresentar oral, enfim, comecei a gostar bastante. Produção de artigos, eu comecei o mestrado sem experiência nenhuma com isso, publiquei alguns artigos fruto do meu trabalho de graduação durante o mestrado, depois de bastante tempo, e o meu mesmo do mestrado está saindo agora, vai sair esse ano. Porém, uma das experiências que eu tenho tido agora na pandemia, e que eu acho que tem sido assim maravilhosa por ter mudado minha perspectiva, é justamente isso: sentar, ver o que você produziu todo aquele tempo que você estava no laboratório e escrever. Então, com isso, e aliado também a quando você lê muitos trabalhos, você acaba melhorando até a sua própria escrita, né? Então, eu passo muito por isso com os orientados do MBA. Então, com isso, eu tenho escrito alguns artigos durante a pandemia, tem sido o meu principal foco, já que eu não estou indo para o laboratório por questões de segurança. E já saíram 2 artigos agora durante a pandemia e eu estou escrevendo mais 2. Então, assim, é uma coisa muito importante, tanto para a nossa carreira como cientistas, como para devolver para a sociedade esse investimento que eles fazem na gente, né? Eu estou dando uma, entre aspas, satisfação sobre o trabalho que a sociedade financia. E, enfim, é isso. Eu acho que, apesar de eu não ter tido tão rápido essa sacada da importância desses 2 pontos na ciência, agora eu considero de extrema importância. Muito bom. Vou seguir a ordem, então. Eu concordo também com o Lucas. Eu acho que eu saí da graduação assim, ainda com um pouco de receio, não era uma coisa que eu era muito participativa, tanto na questão de eventos, né? E também não era muito voltada para vamos publicar, né? A primeira publicação minha foi ainda na graduação, no finalzinho, né? Quando eu fiz meu estágio. E aí eu comecei a mudar um pouquinho a perspectiva quando eu vi o que aquilo foi me trazendo, né? Então as pessoas começam a conhecer seu trabalho e tal. E no mestrado, eu acho que a gente muda muito a ideia, porque na graduação a gente participava dos eventos porque tinha que cumprir as horas, né, formativas. E no mestrado não tem muito disso, né? E aí, então, você começa, assim, dar valor, né? Então, qual que é o real valor de você participar desses eventos? E eu acho que, assim, o Congresso de Genética é um que eu posso citar aqui, que eu participei os 2 anos, né, que eu estava no mestrado, foram muito importantes. De novo, vou bater nessa tecla do networking. Apresentei pôster nos 2, me inscrevi para apresentação oral nos 2, também não fui chamada, mas apresentei no pôster.
isso é super importante, porque enquanto você está lá, as pessoas têm a oportunidade de fazer perguntas sobre o seu trabalho, de conhecer você. Então, é algo, assim, um ponto super importante. Como eu comentei, participei também da organização do simpósio, que também, assim, me fez conhecer pessoas de várias outras áreas, os palestrantes, também me envolver com a parte de organização. Então, isso foi super positivo. Com relação ao meu trabalho de mestrado, acho que aí volta no ponto da frustração, né? Eu publiquei uma pequena parte, que foi a primeira entrega que eu fiz, né? Que foi quando eu qualifiquei, eu consegui fazer uma pequena publicação. Mas o meu trabalho final, assim, como ele era muito pesquisa básica, era uma das minhas frustrações. Falei, eu nunca vou conseguir publicar isso, né? Então, foi uma das coisas que me deixava muito frustrante. E igual o Lucas comentou, depois de 2 anos eu tô vendo os frutos sendo colhidos, né? O trabalho que eu fiz lá atrás, por mais que a Sandra comentou, é muito pouco tempo, a gente não consegue responder todas as perguntas, mas hoje todos aqueles resultados que eu gerei, né, há 3 anos atrás, eles estão servindo de base para quantos outros trabalhos ali dentro do Centro de Citricultura, né? Então, até hoje eu mantenho um contato muito próximo com eles, né? Porque a gente está, então, tô tendo aí uma participação ativa nas publicações de alguns trabalhos, né? Que se basearam aonde os meus resultados foram importantes lá atrás. Então, assim, de novo, o mestrado tem muito dessas duas coisas, né? Um tempo pequeno, então, assim, também gera um pouquinho de frustração com relação a essa questão. Ai, como é que será que eu vou conseguir publicar alguma coisa? Mas mantenha em mente que a pesquisa sempre vai ser importante. Por mais que você fale, nossa, é tão básico, será que eu vou conseguir um dia, né, ter um resultado? E aí hoje eu vejo, né? Olha só quantas pessoas estão se beneficiando do trabalho que eu fiz lá atrás. Bom, seguindo a ordem, na graduação, depois de 2 anos de pesquisa, eu tive um artigo publicado na Revista Brasileira de Engenharia Química, se eu não me engano, na parte de fermentação em estado sólido. Mas, assim, a minha participação para escrever esse artigo foi um tanto quanto mínima, né? O professor Reinaldo que fez mais essa parte de escrita e utilizou os dados que eu tinha conseguido em laboratório. Já no mestrado, eu também consegui publicar a minha pesquisa no final. E eu lembro que a gente enviou para uma revista, eu acho que o nome é Applied Biotechnology and Biochemistry, e a gente não tinha muita esperança de que fosse publicar. Então foi tipo assim, se eles rejeitarem, tudo bem, tem outras revistas, mas vamos tentar essa primeiro. E eles aceitaram. Mas foi óbvio que passou pelo todo o processo de review, a gente teve que corrigir alguns dados, teve que adicionar alguns dados o nosso objetivo era separar minha pesquisa em 2 partes e publicar separado, mas para a revista eles acharam mais importante que a gente já publicasse tudo. E nós fizemos isso. E nesse artigo eu sinto que eu participei muito mais ativamente na escrita e foi bem mais, como eu vou dizer, foi um desafio porque também foi todo feito em inglês. E foi junto com o professor Reinaldo e nós não utilizamos nenhum serviço de correção do inglês ou nada assim, então foi bem desafiador, mas no final foi bem legal. Quando o meu artigo foi publicado, entre eu aplicar para o emprego que eu estou hoje e a minha entrevista demorou um pouquinho, então o artigo ele tinha sido aceito, mas não tinha sido publicado ainda, e na entrevista eu imprimi meu artigo e levei. E aí eu usei o meu artigo como resultado do mestrado e falei, não, posso falar um pouco do meu artigo que foi publicado, eu fiz isso no mestrado, mostrei os dados. Isso foi muito importante porque por mais que eu tinha experiência zero na área que eu tô agora, é a ciência, o método científico ele não vai variar tanto entre as áreas, então eles sabiam que eu sabia interpretar dado, que eu sabia interpretar gráficos e escrever em inglês, então eu acho que isso ajudou bastante para eu conseguir a vaga que eu estou agora. E eu continuo escrevendo bastante. A gente trabalha com clientes, né? Então, a cada 2 semanas, geralmente, a gente tem que mandar um sumário de dados do que a gente está fazendo. Eu trabalho, por exemplo, com múltiplos projetos ao mesmo tempo. Então, eu tenho vários clientes ao mesmo tempo. E aí, a gente tem que comunicar esses dados para esses clientes, tanto por videochamada, quanto por um relatório escrito. E ao final do projeto a gente tem que escrever um relatório bem completo, com todos os resultados, com interpretação científica. Então,
isso continua, e eu acho que ter essa independência para escrever o artigo, o professor Reinaldo, ele sempre deixou a gente muito independente no laboratório, para nossas ideias, para planejar os experimentos. Isso ajuda bastante, porque hoje eu já sou mais independente no meu trabalho onde eu estou. Que quando eu comecei, eles me falaram, olha, a gente entende que você não tem nenhuma experiência, e isso não é tão incomum aqui, porque é uma área muito específica, e vai variar de 3 a 5 anos para que você, de fato, tenha total independência no laboratório. E hoje eu vejo isso, eu estou aproximando os 2 anos de trabalho lá, e hoje eu consigo planejar meus experimentos, conduzir de acordo com os resultados que eu obtenho, planejar os próximos experimentos e escrever, mas eu ainda não tenho essa total independência. Eu ainda, se eu tenho alguma dúvida, eu ainda pergunto para outras pessoas, e às vezes eu planejo meus experimentos e eles são revisados por outras pessoas. Mas a participação em congressos também ajudou bastante. Eu participei do Sinaferm, que é um dos maiores congressos nessa área de fermentação, de bioprocessos no Brasil, e foi muito legal ter contato com várias áreas, você vê as possibilidades que o seu trabalho tem de continuar a pesquisa mesmo. E durante a graduação eu também participei de bastante congresso, mas como a Amanda falou, era mais para a questão dos créditos que a gente buscava, e no mestrado é diferente, você quer de fato apresentar o seu trabalho, o que você está fazendo, e é muito legal ver a continuidade dos dados que você gerou durante o mestrado, mesmo que para vocês sejam pequenos, alguém vai se apoiar nesses dados para construir, para continuar a tecnologia. Então, eu achei muito legal, e participem do máximo que puderem. E agora, com essa possibilidade de ter muito evento online, é ainda melhor, que não tem toda essa questão de custo, de deslocamento. Queria que isso tivesse sido uma realidade mais próxima também durante o meu mestrado, mas... E a professora Sandra, eu lembro que na matéria dela a gente também teve que escrever um artigo. E eu lembro que na época ela me pressionou um pouco para ser em inglês também. E foi legal, porque foi um treino pro meu artigo final do mestrado. Meu bom, durante o mestrado, eu não fui muito no simpósio, acho que eu participei, mas não apresentei dos eventos do programa, né, por conta de estar longe, de trabalhar. E tem feiras, eventos e simpósios da área e pela empresa que eu já participo há algum tempo. Então, é bastante importante. Agora, no doutorado, eu estou conseguindo participar um pouco mais, já apresentei em congresso também, resultados, e eu vejo um ganho muito grande no sentido de alguém olhar, alguém que não é você e o seu orientador, que vai olhar o seu trabalho, e, eventualmente, obviamente que vai ter pessoas da área que já tiveram experiências e que podem contribuir, né, além das conexões que a gente faz com outros pesquisadores, que isso é muito importante também, ninguém faz nada sozinho, né, nem na pesquisa e nem em qualquer outra área que seja. Então, é muito importante, principalmente a biotecnologia que eu vejo, ela está dentro de inúmeras áreas, né? Então, às vezes o pessoal fala, nossa, é muito complexo essas coisas que vocês fazem aí, né? Tem um pessoal que faz o trabalho aqui, que é da área de analítica, então eles publicam, tipo, cada 3 meses eles publicam um artigo, né? Fez um método novo, sai um artigo. Eu falei, gente, o nosso trabalho do mestrado, ele foi publicado, mas foi um esforço de escrita da Sandra, mas com os resultados, e agora o doutorado eu quero, né, continuar, publicar tudo, mas é um trabalho tão árduo até você ter resultados, né, quem trabalha com micro-organismos sabe disso, né, e às vezes dá até uma certa frustração, você vê o pessoal de outras áreas publicando um monte de coisa, né, cada 3 meses as pessoas estão publicando, e a gente tem um trabalho que envolve tanta coisa, né? Porque trabalhamos com organismos vivos, né? A gente está evoluindo, saindo de uma condição para outra, então isso leva um tempo, mais tempo do que algumas outras áreas. Mas eu vejo com bastante valor no sentido de que a gente tem que construir
uma base científica, né? Não só para os nossos próximos trabalhos, mas para os trabalhos dos colegas. E como o Lucas falou, quanto mais a gente lê e encontra artigo, a gente vai melhorando nisso, né? Então, essa é uma parte que eu quero evoluir ainda bastante. Não sei vocês, mas acho que é uma parte difícil, mais difícil na nossa área do que em algumas outras, né? Por conta disso, às vezes a gente leva um tempo maior para chegar a resultados do que outras áreas conseguem, né? O pessoal vai lá, muda uma coisa no método, não que isso não tenha valor, obviamente que tem, mas é inerente da área biotecnológica, né? Então, eu comecei a ir mais em congressos agora no doutorado e já muitas coisas que eu mudei e lapidei no meu projeto de pesquisa foi de conversar com professores de outras áreas, né? De outros campos que também trabalham na área, e as ideias e as discussões dos congressos fazem parte e ajudam muito, né? Na pesquisa. E para mim uma dificuldade é porque, por exemplo, eu troco umas figurinhas com a Sandra de vez em quando, meu orientador fica em São Carlos, eu fico em Sertãozinho, né? Então, a gente evolui muito porque eu tenho que ler muita coisa para chegar num consenso e depois tentar perguntar alguma coisa para alguém, né? Quando trabalho em grupo, num grupo é mais fácil, né? Quando eu estava no AMAN era mais fácil, porque eu tinha meus pares ali. Então, esses momentos de congresso e o simpósio, como está sendo feito agora, são bastante importantes. Eu acho que é uma parte fundamental aí, né, da evolução e do dia a dia nosso da pesquisa. Assim como a Daiane, a gente faz muito reporte aqui, porque eu trabalho também com pesquisa para a indústria, muita coisa de startup, mas é tudo confidencial, né? Então, a publicação mesmo vai ficando, né? Às vezes você olha o ano e fala, eu fiz tantos trabalhos, reportei tantas coisas, mas é tudo com contrato de confidencialidade, né? Então, uma coisa, um equilíbrio meio difícil, porém essencial, né? Apesar do que a Sandra falou, muitas vezes ainda é assim no mundo, né? As pessoas olham o pesquisador por tudo que publica, né? Então, tem vários lados, mas a publicação com certeza é um índice importante, né? É necessário publicar. Eu acho que a Michele caiu a internet, daqui a pouco ela volta. É muito importante que vocês destacaram, e a fala do Lucas, eu não gostava muito de ir em eventos e depois percebeu a importância, né? E eu particularmente gosto muito de ir, porque eu acho que é um momento que a gente para pensar no nosso trabalho. No dia a dia, nós estamos tão envolvidos, principalmente nós estamos, né? Oi, Michele, voltou. Nós estamos envolvidos com... a gente viu que você saiu e caiu na internet. A gente está tão envolvido com o dia a dia, né? Eu na universidade, com aula, com atendimento ao aluno, empresa, telefone, administrativo, a gente coleta os resultados e você não para pensar. Você para quando? Quando você vai escrever o artigo, né? E quando você vai em evento, porque é um momento que você desliga, você ouve as pessoas, você está ali para ouvir, você está para discutir, e os alunos sempre brincavam comigo, eles diziam, medo quando você vai no congresso, que você vem cheio de ideias e trabalho para passar para a gente, né? Ou também eles brincavam comigo assim, Sandra, a gente morre de medo de você na segunda-feira, porque no final de semana você está em casa, e aí a cabeça dá uma esfriadinha, né? E aí começa a vir as ideias, aí chega segunda-feira, olha, acho que uma ideia de experimento fantástico, vamos fazer tal. Porque a gente precisa realmente desse tempo para pensar. Então, os eventos são oportunidades fantásticas para a gente fazer isso, de trocar experiência, pesquisa a gente não faz fechado dentro do laboratório, né? A gente precisa compartilhar, precisa procurar, não só quem está começando, mas todo mundo, em todas as etapas, a gente está sempre conversando com os nossos pares, né? E realmente o mestrado muda a perspectiva, que foi algo que vocês disseram em relação à graduação. Na graduação a gente faz muita coisa
que é por conta de ter crédito, não é? Porque às vezes tem muitas disciplinas que a gente não se identifica muito, enfim. É algo que acontece com todo mundo, mas no mestrado muda essa perspectiva, né? A gente consegue ver de determinados... Teve uma interferência. A importância, né, de determinadas atividades para a gente enquanto profissional. A gente começa a se ver como profissional, talvez seja essa a diferença, né? O que eu quero ser. A gente começa a ir nos eventos, ou a encontrar professores, ou pesquisadores, ou, sei lá, pessoas em empresa, e você começa a se ver nessas pessoas, né? E aí muda a sua perspectiva. Vocês já falaram um pouquinho disso, mas eu gostaria que vocês voltassem a falar a respeito da experiência do simpósio. Por que eu pergunto isso? Porque o primeiro simpósio foi em 2016, a turma da Michele, né, Michele, não conseguiu fazer, não teve essa oportunidade, foi a primeira turma, e a primeira turma sempre tem aí esse prejuízo, né? Ele começou a ser elaborado em 2015 para 2016, que foi o ano que vocês saíram, o ano da primeira turma. Então, a Daiane, o Lucas, a Amanda tiveram a oportunidade de fazer o simpósio. E eu acho que a ideia do simpósio para nós, aqui da pós, para mim, como coordenadora, é que vocês vão desenvolver habilidades que vocês não desenvolvem dentro da sala de aula ou dentro do laboratório, e que eu gostaria de que vocês dissessem e expressassem se vocês acham que essa experiência que vocês tiveram com o simpósio foi importante para vocês depois aí na experiência profissional de vocês. O que vocês têm um pouco a dizer sobre isso? Bom, seguindo a ordem, eu queria só começar, porque assim, a mesa redonda, a gente vai pegando ganchos da fala dos outros colegas, e aí eu queria fazer só um adendo, que assim, nós como pós-graduandos, em geral, assim, eu diria que 80% pelo menos, temos a tendência de sofrer muito de ansiedade durante a pós-graduação, projetando o futuro na nossa cabeça, né? Mas assim, uma coisa que eu amadureci muito nesses últimos tempos é a ideia de que conhecimento é a única coisa que ninguém pode tirar de você. Então, assim, orientando as monografias do MBA, eu percebo como que a carga que a gente obtém durante a pós-graduação, ela é interessante, desse ponto de vista científico mesmo, que, assim, até na sociedade que a gente vê hoje, né, com tanta notícia falsa e tal, eu acho que a lição mais valiosa que a gente tem é desenvolver o pensamento científico, o pensamento crítico. Em relação à organização de eventos, assim, eu acho que minha participação na organização do simpósio foi muito pequena comparado com a dos colegas, então acho que eu prefiro deixar para a Amanda comentar, se não tiver problema. Tá. Vamos lá, eu vou comentar, eu até vou voltar um pouquinho, Sandra, né? Além da gente ter sido o primeiro a montar o simpósio, eu lembro que foi um ano, era a segunda turma, né? Então a gente montou algumas coisas, que nem eu estou vendo o logo, né? Eu acho legal que vocês usam o logo até hoje. Na época foi o Magal que desenhou o logo. Então, assim, foi tudo muito criação que a gente fez com o recurso que a gente tinha, que era nenhum. A gente não era designer, então a gente, assim, cada um foi juntando o que tinha de recurso. E eu lembro que foi muito legal, porque, assim, a gente tinha as disciplinas que tinham momentos de interação, mas cada um tinha uma vida muito diferente, né? Então, tinha o pessoal que trabalhava, tinha o pessoal que não morava em Araras, e aí a gente tinha esse desafio. Olha, vocês têm que organizar um simpósio, tem um monte de coisa da pós, né, que vocês têm que fazer. Então, aí foi muito interessante esse trabalho, né? A gente se aproximou muito mais como turma, né? Eu conheço alguém que sabe desenhar logo. Aí eu lembro que a gente fez umas canecas, não sei se vocês têm até hoje. Eu tenho essas canecas do simpósio, pessoal, até hoje.
Outro dia eu fui lá em Santa Cruz das Palmeiras, lá na estação da Bayer, tinha uma caneca lá. Eu falei, gente, olha essa caneca, fui eu que fiz. Então, assim, a gente criou a identidade. Então, eu acho que foi um momento muito importante, né? E aí, uma outra coisa que eu queria comentar, então, assim, eu acho que foi super valioso nesse sentido da gente aprender a se virar com os recursos que a gente tinha, da gente se unir, né, como time. E aí, o terceiro, como time, assim, como alunos, né, mas formou um time mesmo, né, onde cada um teve que dar o seu melhor ali. E aí eu lembro até que na época a gente tinha algumas funções, não lembro o que era, mas tinha uma de tesoureiro. E eu lembro que ninguém queria pegar de tesoureiro, que era terrível. Mas ali dentro das nossas habilidades, a gente foi dividindo o que cada um sabia fazer, né? Mas o último ponto, uma coisa que me marcou bastante foi qual que era o nosso objetivo quando a gente pensou no simpósio, né? Era divulgar o programa. Divulgar o programa para quem, né? Tanto internamente dentro da UFSCar quanto externamente. Eu acho que foi um objetivo que foi bem atingido, né? A gente teve participação de pessoal de fora, aí o pessoal, os próprios palestrantes que vinham da minicurso, da palestra, eles conheciam, porque como era um curso novo, né, acabava não conhecendo e falava, nossa, olha que legal, tem muito fit com a empresa que eu trabalho, ou algo nesse sentido. Mas mais importante de tudo foi com os alunos da graduação da UFSCar. Né, como eu falei, muitos deles participaram pelas horas, eu tenho certeza que sim, estava ali, né, em Araras, estava ali na UFSCar, mas foi uma ótima oportunidade deles conhecerem o simpósio, e muitos deles depois, nos próximos anos, vieram a se inscrever, vieram a se tornar aí alunos de mestrado, então, assim, acho que foi uma experiência muito bacana, como eu comentei desde o começo, por isso que é tão especial voltar depois de tantos anos e ver que o simpósio continua e tá, nossa, esse ano, incomparavelmente, qualidade maravilhosa, muito orgulho mesmo. Eu também não participei da organização do simpósio no meu ano, eu participei como ouvinte, e foi a primeira experiência no mestrado com apresentação de pôster. Então, acho que isso também foi muito importante para você aprender mesmo o que é importante colocar um pôster, o que as pessoas esperam, como organizar. Então, acho que isso foi bem legal. E a questão mesmo de você selecionar porque na época do simpósio, talvez você não tenha tantos resultados que você acha que sejam importantes ou que valham um pôster. Então, essa experiência, para mim, foi bem legal também. Amanda, você lembrou bem, o logo continua. Mantém sim. Eu lembro, agora, você falando, eu lembrei, foi na sua turma. Eu achei que tinha sido você que fez o logo. Não fui eu, foi o Danilo. Na verdade, foi um amigo do Danilo, mas o contato foi o Danilo. E agora que nós estamos com o nosso site novo, quase pronto, a versão português, versão inglês, e aí quando for conversar com o funcionário da UFSCar que está fazendo desenvolvimento do site, ele disse, vocês têm um logo? Eu disse, sim. E é esse logo que continua, porque eu acho que ele, assim, é fruto, né, do trabalho de vocês. Ele fala muito sobre o que é o programa, né, nas imagens, e em nenhum momento pensei em trocar ele, não, né? Então ele está lá. Sandra, foi fruto de várias votações, viu? Foi decidido muito democraticamente. Eu lembro disso mesmo, eu lembro. Você falando agora, eu lembrei. Quando saiu o novo site, que está super, super bonito, ele está lá no logo, né? Então é bom que todo mundo saiba aí, né, que foi um trabalho também dos alunos, né? Então acho que o simpósio é uma atividade do programa, ele faz parte do programa de mestrado, ele desenvolve outras habilidades. E eu fico extremamente satisfeita porque eu não tenho participação nenhuma nisso, né? Eu falo para os alunos, eu estou aqui, se vocês quiserem que eu ajude em alguma coisa, um contato, uma sugestão, né? Eu estou à disposição, mas a escolha deles, a programação, eles que montam, tudo eles que cuidam, né? Esse ano com essa nova experiência fantástica, que abriu a possibilidade aí de, né, muito mais gente participar. Então, nós tivemos um simpósio
Eu acho que o que teve maior participação foram 120 pessoas presencial, que acho que foi de 2018, se eu não me engano. Hoje nós temos 440 inscritos, né? Cada uma das palestras a gente vê aí, no mínimo 100 e poucas pessoas assistindo, né? Então, assim, para mim, como coordenadora, na época eu era também, né? Agora voltando a ser coordenadora, no próximo ano, assim, é uma satisfação muito grande e saber que isso também agregou para vocês, não é? Que isso trouxe para vocês, como a Daiane disse, né? Não tinha pensado nisso também. Muitos alunos entram no mestrado e nunca apresentaram um trabalho, né, Daiane? Nunca apresentaram um pôster ou fizeram uma apresentação oral. E que a Amanda falou também, muito legal, ontem que foi a apresentação, não sei quem teve a oportunidade de ver, que foram vídeos gravados, eu digo assim, uma boa parte são alunos da graduação, né? E assim, dá uma satisfação tão grande ver o aluno da graduação tão assim, envolvido nisso, falando com propriedade ali, colocando a coisa muito bem colocada, de uma forma tão profissional, que eu acho que, né, assim, o objetivo cumprido, né? Vamos já fazer um tique aí que o objetivo foi cumprido. Acho que é bem interessante nesse sentido, né? Vocês gostariam de complementar alguma coisa a mais antes que eu passe para a Gabriele, aí a nossa organizadora aí, que está administrando? Não sei se tem perguntas, né, Gabriele, para fazer ao pessoal, mas só então para arrematar, se vocês gostariam de dizer mais alguma coisa em relação ao programa, podem criticar também, tá certo, gente? Quem está ouvindo aí, viu? Eu deixo liberado, pode criticar também, fazer sugestões, porque, claro, né, Michele, você que é da primeira turma, para quem está entrando agora, o programa mudou, né? Que bom, né? A gente está tentando melhorar sempre, mudou as disciplinas, mudou o esquema de oferecimento das disciplinas, enfim, a primeira turma paga um pouco, né, Michele? Verdade. Mas assim, Sandra, a gente entra num programa, assim, qualquer programa novo, que seja, né? Então, quando a gente termina, a gente fica sempre pensando, né? Eu fui a primeira turma, como que vai ser, né? E vendo hoje a evolução do programa, eu fico feliz e tenho muito orgulho, né? Já era muito bom mesmo, né? Para mim foi um divisor de águas, então imagino que agora o pessoal deve estar aí com muito mais novidade do que na minha época, apesar de ter sido a primeira turma, né? Foi bem puxado as disciplinas e tudo, era bem puxado. Continua, viu? Continua. Não teve simpósio, né? E não tinha o símbolo, toda essa questão da identidade, porque estava no começo, normal. Mas hoje eu queria, né? Então, de parabéns, pessoal, o corpo docente, a galera se envolvendo aí, né? A gente não teve tantas oportunidades, mas também acho que serviu de base aí para as melhorias. Melhorias sempre vão existir, né? É um processo normal. E eu fico muito feliz, né, de ter feito parte da primeira turma e hoje ver que o programa está tão sólido, evoluindo, tendo eventos, né, como esse aqui, muito bem organizado e administrado e com bastante participação. É bem gratificante, assim, não sei como que perdi o contato com o pessoal da primeira turma, mas para a gente que se formou no programa que estava começando e ver que ele está ganhando esse corpo, traz uma satisfação muito grande, né? A gente fica muito feliz e muito orgulhoso aí de ter se formado, de ter passado pelo programa, né? O pessoal está de parabéns. E agradecer o convite também, é uma correria maluca, a Sandra sabe. Eu estou trabalhando, eu não tive quarentena, né? Aqui no trabalho, a gente trabalha com indústria e tal, e alguns dias a gente parou, porque por conta de colegas, né, que ficaram doentes, a gente até perdeu um colega da equipe nessa crise do Covid,
Mas, então, a gente fez paradas curtas, porque a gente trabalha para o pessoal privado e a indústria não parou, né, nesse setor que eu trabalho, então a gente parou muito pouco. Então, eu estou de máscara e termino aqui e já vou continuar trabalhando. E é essa dinâmica, mas estou muito contente pelo convite, por ter tido a oportunidade de participar e ver tudo que foi construído, né, desde a primeira turma até hoje. Só tenho a agradecer. Obrigada. Amanda, Lucas, Daiane, querem fazer mais alguma coisa antes de a gente passar aí para as perguntas? Vou fazer só umas palavrinhas. Eu acho que a gente tá. Eu vi aqui, tá sem perguntas por enquanto, mas pessoal, vão mandando aí. Mas só para até no começo eu entrei, né, falando daquela Amanda que estava meio frustrada, né? Então eu queria só contar um pouquinho hoje, né, como que eu olho para trás. Até para quem está pensando em entrar no mestrado, quem já está no mestrado, como o pessoal dividiu aqui, foi uma experiência incrível, não me arrependo, eu acho que foi a experiência certa no momento certo, era exatamente o que eu precisava. E eu gostei muito de uma frase que o Lucas falou aí sobre as coisas que foram acontecendo enquanto o nosso experimento dava errado, né? Então, foi muito especial para mim esse momento no mestrado. Eu acho que o pessoal vai falar que eu estou puxando o saco, mas eu fiz, assim, amigos incríveis no programa da pós, o pessoal lá do Centro de Citricultura, amigos que eu levo para a vida toda. Então, não só contatos profissionais, mas toda amizade. Todos os ensinamentos, então aproveitem ao máximo esse período e assim, para quem, a Sandra logo no começo dessa sessão, ela falou, quem acha que não está muito conectado, quem acha que mestrado é para a área acadêmica, pessoal, esse programa, ele é muito amplo, ele é muito completo, então assim, em nenhum outro programa que eu tive contato, eu vi algo assim, então assim, aproveitem dos contatos, aproveitem as oportunidades, chega lá na frente, vocês vão ver que vai usar sim, todo o conhecimento que vocês agregam vai ser útil. Outro dia mesmo, a gente estava com um problema no meu trabalho, problema de fluxo de pólen, eu falei assim, eu vi um artigo sobre isso na aula da Anastácia, então assim, querendo ou não, uma hora você lembra exatamente de uma coisa que você aprendeu, então todo conhecimento é super válido, e é isso, deixar uma mensagem positiva aí, e dizer o quanto que esse mestrado foi importante para quem eu sou, tanto pessoalmente quanto profissionalmente. Ótimo, obrigada, Amanda. Eu concordo com a Amanda também. Eu acho que o mestrado é uma ótima oportunidade para você ter contato com pessoas com formações diferentes, com experiências profissionais diferentes, porque nem todo mundo que entra no mestrado acabou de sair da graduação. Então, você vai fazer esse networking com pessoas com experiências variadas. Então, eu acho que isso é muito importante. E é muito legal também ver para onde as pessoas vão depois do mestrado. Nem todo mundo fica, eu não fiquei exatamente na área que eu fiz o mestrado, e eu vejo muitos dos colegas também que não ficaram. Então, você vê como o mestrado ele pode ser versátil, porque o mestrado não é só comprovar que você tem uma expertise na área que você está desenvolvendo pesquisa, mas para mostrar que você tem essas habilidades no sentido de escrever, você teve contato com a estatística, com metodologia científica. Então, eu acho que o título em si é muito importante e pode ser uma experiência, uma oportunidade de você avançar na carreira. Eu sei que o meu salário, por exemplo, ele foi aumentado por causa do título do mestrado, mesmo que não tivesse absolutamente nada a ver com o que eu faço hoje, mas o salário inicial entre uma pessoa que só tem a graduação e o mestrado, mesmo que não tenha relação com o trabalho que eu faço, ele é maior justamente por causa do título. Então, eu com certeza não me arrependo de ter feito. Eu também fiz amigos muito bons, ainda tenho contato com alguns deles, mesmo estando tão longe, contato limitado, mas ainda assim. E fico muito feliz de ver onde os colegas conseguiram chegar depois do mestrado. Ótimo. Vamos lá, Lucas. Então, só fazendo uma consideração aqui, eu acho assim que, como eu disse anteriormente, o mestrado, independente de qualquer coisa, traz para a gente essa carga que você pode aplicar em qualquer coisa da sua vida, na verdade, que é saber coletar dados de forma coerente, analisá-los e apresentar esses dados.
Isso é uma coisa que você aplica em qualquer sentido da sua vida. Você saber gerir um projeto, você pode aplicar até dentro da sua casa. Então, assim, nunca vai ser um conhecimento perdido. Então, é uma experiência inigualável, assim, e em momento nenhum se arrependam de estar no mestrado ou não fiquem ansiosos em estar considerando entrar no mestrado, porque vale sim muito a pena. A gente faz muita amizade boa, como as meninas disseram também, e é isso. Obrigada, Lucas. Deixa eu perguntar aqui para a nossa organizadora da mesa redonda, Gabriele. Gabriele, tem alguma pergunta, alguma consideração que alguém fez? Gostaria aqui que a gente falasse? Oi, Sandra. Obrigado, gente, pela mesa redonda. Foi bastante elogiado, o pessoal ficou muito contente. Tem uma pergunta, eu vou mandar aqui no chat para vocês, tá bom? Tudo bom. Uma pergunta. Alguns de vocês tiveram aquele orientador, digamos, que não orienta... Deixa eu olhar aqui de novo, peraí. Que não orienta bem, é mal-humorado. Olha, Michele, pode falar, tá bom? E a orientadora foi sensacional, eu não tive, não sei o restante da galera aí. Fique à vontade, tá? Nós estamos num ambiente profissional, tá bom? Então, Sandra, eu até, assim, muda de orientador, a gente estranha, né? Se acostuma com o ritmo do orientador, né? E aí eu estranhei muito, assim, né? Cada orientador tem suas peculiaridades, né? E não tem um bom ou um ruim, assim, desse ponto de vista, né? Mas tem personalidades diferentes, né? Eu lembro que eu revisei a minha dissertação 6 vezes, você lembra? A gente revisando, eu devolvia, voltar. E eu sempre fui muito rigorosa e detalhista, né? E aí, quando eu comecei a trabalhar com a Sandra, eu falei, não, eu não sou. Não sou tanto assim. Então, eu me adaptei, né? E a gente vai levando, né? A gente aprende também um pouco do que a gente né? Profissionalmente, como pessoa, é um pouco do que o orientador também é, porque a gente segue muito, né? Aquilo que a gente aprende com o orientador. Então, às vezes o pessoal reclama e tal, mas é porque também hoje eu oriento, já orientava trabalhos antes, né? Hoje mais trabalhos para a indústria de pesquisa, né? Um pouco mais além do que eu fazia com o pessoal na área de ensino, né? E a verdade dos fatos é que o orientador, ele tem que fazer o papel dele, mas às vezes o aluno, ele tem uma visão diferente daquilo, ele espera coisas do orientador, né? E o orientador espera coisas do aluno. Então, existe uma relação um pouco turbulenta e complexa às vezes, né? Porque às vezes a gente se frustra, porque, principalmente quem nunca fez uma iniciação científica, às vezes o aluno acha que o orientador vai resolver todos os problemas dele, né? E aí você procura o orientador e, na verdade, ele te dá mais problemas, porque faz parte do seu aprendizado, né? Então, tem muito disso. Mas, assim, não é porque a Sandra está aqui, acho que o pessoal conhece ela, dispensa eu dizer esse tipo de coisa, né, com relação à seriedade do trabalho dela, e foi muito disso que me fez continuar no mestrado, né, chega uma hora que a gente pensa, não vou chegar em lugar nenhum, né, e é nessas horas que a figura do orientador faz toda a diferença, né. Então é isso. Então a gente estranha, eu mudei de orientador, eu dei uma estranhada, agora eu já estou mais, né? Mas no doutorado também tem essa diferença, a gente tem que assumir mais a sua pesquisa, ter mais autonomia, né? Em vez de ficar toda hora mandando um zap e e-mail para a Sandra, né? Eu tenho que me virar um pouco, né? Resolver um pouco os meus problemas aqui. Então tem essa diferença também, né? O mestrado, ele molda você para você entender o que é uma vida de pesquisador, o que é ciência, e no doutorado você tem que realmente ter um pouco mais de autonomia, né? E a gente estranha um pouco, mas para mim foi sensacional. Acho que o papel do orientador
pessoa tá comentando aí, né? De repente não está dando muito certo aí a relação com o orientador, mas é uma parte muito, muito, muito importante, né? É um casamento. Exatamente. Sentido de partilha, né? Compartilhar, uma defesa de doutorado e o orientador e a pessoa que estava defendendo eles estavam brigando lá na hora da defesa, né? Aí eu falei, nossa, e a relação aí tá turbulenta. Tá. Mas faz parte. Mas a gente não brigava, né, Sandra? A gente... Não? Era super tranquilo. Não, nunca. Não brigamos, não. Alguém quer falar mais alguma coisa? Tem uma outra pergunta aqui. Eu vou só fazer uma consideração. Em relação a ser mal-humorado, eu acho que todos somos em algum momento, né? É impossível estar bem-humorado todo o tempo. Eu acho que assim como nós, os orientadores também são pessoas e elas têm momentos bons e ruins. E o professor universitário, o orientador, ele é um profissional com uma carga de trabalho muito diversificada, tem muitos compromissos para cumprir. Então, acho assim que é uma coisa que eu venho aprendendo desde o mestrado e no doutorado, meu atual orientador deixou isso totalmente claro. Ele falou assim, o projeto é seu, eu estou aqui para apoiar no que for preciso, mas você que vai chegar com a proposta, o que você quiser fazer, você vai fazer. Enfim, e eu acho que isso sim é o papel do orientador. Não é fazer com que você, não é pegar na sua mão e te guiar em todos os passos do caminho, mas ele te dá autonomia o suficiente para decidir pelo seu projeto e te colocar de volta no caminho quando ele vê que você vai fazer uma coisa que ou não vai dar tempo, ou não vai ter recurso, e enfim, nesse sentido. Eu acho que isso é uma relação saudável com o orientador, não criar tanta expectativa. Com certeza. Manda, Daiane. Eu já conhecia meu orientador, ele foi meu orientador por 2 anos na iniciação científica e nunca tive problema. E se eu tivesse tido problema, eu não teria selecionado como meu orientador novamente. Eu acho que é importante ter uma relação não conflituosa com o orientador, ou o mestrado vai ser um pesadelo. Que já tem, acho que, estresse suficiente para as duas partes. Então, eu acho bem importante que não só a sua pesquisa, o que você escolhe como pesquisa, mas o orientador com certeza tem uma parte muito importante. E eu sei que quando você está entrando num programa de mestrado, talvez você não conheça, você só tem acesso ao Lattes do orientador. Mas se você puder se reunir com o seu orientador antes de começar, eu acho que isso conta bastante, porque você não quer que isso seja uma experiência negativa por 2 anos da sua vida, pelo menos. Então, eu acho bem importante que as personalidades batam de alguma forma. Eu também, sem comentários. O meu orientador, só para comentar, a Daiane falou assim, eu não teria escolhido. Eu queria só comentar que eu não escolhi o meu orientador, tá? Eu tinha escolhido outro orientador, aí o Taquita apareceu, eu falei, não, tá de sacanagem. E foi super bem, deu super certo. Eu lembro que a comissão que fez a escolha e foi super adequada, a gente se deu super bem, foi assim, uma parceria muito boa, que continua até hoje, tenho contato com ele. Profissional excelente, sem nenhuma ressalva aqui. Como nós estamos aqui com o tempo acabando, só uma última rodada rapidinha, tem uma pergunta. Vocês diriam que existe um momento certo para entrar no mestrado? Como que a gente sabe que está preparado para essa experiência? Então, rapidinho aí, se vocês puderem sintetizar, para o próximo palestrante já está aqui esperando. Eu vou tentar falar bem rápido, que eu tenho uma opinião sobre isso. Eu acho que o momento certo é você entrar quando você está com muita vontade, você está com tempo razoável para fazer isso, porque você vê a luta que foi a Michelle, por exemplo, e é isso. Eu acho que você tem que estar com isso bem amadurecido na sua cabeça. Você está com vontade de fazer, principalmente, não fazer por causa de, enfim, alguma coisa da vida. Falta de oportunidades, né? Tem que querer, né? Pode acontecer também, e assim, eu não julgo, mas eu acho que você aproveita muito mais a experiência quando você está com vontade. Sem dúvida. Porque não é fácil, então se você não quiser muito, realmente acaba ficando uma carga mais pesada. Acho que eu concordo com o Lucas, a única coisa que eu tenho para complementar é
o mestrado não é tão pesado quanto o doutorado, né? Então, ele acaba sendo uma experiência que ela vai te entregar muito conhecimento, vai te amadurecer, vai te trazer experiência, mas que não é tão longo. Então, eu acho que ele dá essa oportunidade de ser um pouquinho mais flexível nessa decisão de quando fazer isso. Então, assim, eu acho que, claro, se você tiver disponibilidade, melhor ainda, mas eu acho que, assim, não pensem demais sobre isso. Eu acho que é uma grande oportunidade aí também, se vocês estiverem aí em cima do muro, é uma decisão que faz bastante sentido. Eu concordo. Eu concordo também, e eu acho que se tem vontade, se a pessoa acha que é o momento, tem que fazer, e dá para fazer trabalhando, porque eu fiz, e dá para fazer trabalhando e morando longe, porque eu fiz também, né? E apesar das dificuldades aí, foi muito bom, né? A gente terminou bem, foi bem legal, bem defendido. Então, eu acho que não tem aquele momento certo. Eu acho que se está com vontade de fazer, tem que fazer. O mestrado, ele é muito importante, tanto para se você quer seguir vida acadêmica, ou se você quer ir para o mercado de trabalho, como os colegas falaram, né? No mestrado, você tem a oportunidade aí de aprender um planejamento experimental e muitas outras habilidades que, muitas vezes, só com a graduação, dependendo do trabalho que você desenvolve, você vai sentir falta, né, dessas habilidades. Então, acho que tem que ter força de vontade e ir até o fim, né? Porque também é um tempo curto, mas tem bastante coisa para fazer. Pessoal, o tempo acabou. Quero agradecer imensamente a participação de vocês. Foi um prazer enorme estar aqui com vocês. Muito orgulhosa de vocês como professora, como coordenadora do curso. De ver onde vocês estão e o que vocês aproveitaram e ouvir vocês falando sobre o mestrado, né? Foi muito bom, tá? Também aproveitando, né, para dizer que quem se sentiu estimulado, que as inscrições para o nosso programa estão abertas até o dia 18 de outubro. Por conta da pandemia, esse ano nós estamos aceitando inscrições, os alunos que vão terminar o mestrado, terminar a graduação em julho, né? Se passar, a gente aguarda até julho, agosto, para entrar no mestrado, por conta dessa situação que a gente está vivendo, né? Então, muito obrigada, né? Felicidades a vocês, bastante sucesso, a gente está aqui sempre que vocês precisarem aí, e é muito importante esse retorno de vocês, tá certo? Grande abraço e obrigado aí a todo mundo que nos ouviu até o momento. Obrigada. Obrigado, sucesso para todo mundo. Muito obrigada, pessoal. Sucesso, um grande abraço. Tchau, Sandra. A gente se fala. Se fala. Um abraço. Abraço. Tchau, Amanda.